A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar um pouco mais sobre o choro. Já temos falado algumas vezes sobre este assunto, mas Deus tem colocado nesses dias no meu coração voltar a tocar sobre este assunto, porque penso, e Deus também, que está apropriado para este momento em que muitos estão vivendo. Para falar sobre este assunto novamente, vamos ler lá no livro de Lucas, capítulo 7, verso 13, que diz o seguinte: Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. O texto que lemos refere-se ao encontro de Jesus com a viúva de Naim e fala sobre o milagre referente à ressurreição do filho da viúva. O relato tem como objetivo principal demonstrar o poder de Jesus sobre a morte. Por muito tempo, lendo este relato, me alegrei pela certeza de que somente Jesus tem todo o poder e autoridade para trazer de volta a vida e também de situações que para nós achamos estarem mortas. No texto, Jesus fala ao jovem rapaz: levanta do caixão. A multidão entoa glórias a Deus. Não se sabe se alguém saiu correndo de medo ao contemplar o acontecido, mas a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 7, 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Agora, além da ressurreição do filho da viúva, tem outros aspectos desta passagem que eu gostaria de enfatizar aos amados irmãos. Detalhes que não foram ditos e que intrigam a muitos que conhecem mais sobre o agir de Deus. Analisando a narrativa do texto, percebam, não vemos a viúva orando a Jesus, pedindo para o seu filho ser ressuscitado. O que se sabe é que ela chorava acompanhada de uma grande multidão. Naim era uma cidade pequena, ainda existe até hoje aos pés do Monte Tabor. Seu nome significa gloriosa, graciosa, bela, charmosa. A cidade era pequena, mas estava praticamente em peso no cortejo fúnebre, se solidarizando com a viúva, o que também nos leva a crer e a pensar que ela era uma pessoa honrada e bem conceituada em Naim. Podemos pensar em que momento a viúva orou, clamou para Jesus ressuscitar seu filho? Não se sabe. O que é descrito no livro de Lucas, capítulo 7, verso 11 e 15, é o que se lê. Saía um cortejo fúnebre da cidade de Naim, e às portas da cidade, Jesus e os seus discípulos encontraram os que saíam ao enterro, grande multidão. Jesus olha para a mulher do jovem morto, se compadece dela e diz: não chores. Chegando, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Saltou-se o que estava morto e começou a falar. Aleluias! Queridos, o relato me ensina que Jesus ele não age apenas porque ele tem poder, mas porque é movido por uma grande compaixão, um grande amor. Jesus teve compaixão daquela mãe, das lágrimas, da dor, e foi ao encontro dela. O texto me ensina ainda que as lágrimas são orações
e que o choro é uma linguagem que desperta sim a ação de Deus, aleluia. Jesus leu o que cada lágrima escorria do rosto daquela mãe queria dizer, e ela não dizia porque não cabia em palavras. Mas Jesus entendeu e acalentou aquela mãe com um não chores, aleluia. Perceba que Jesus, através do choro daquela mulher, entendeu que aquele filho morto era a única coisa que dava alegria àquela mulher. Uma mulher viúva, sem marido e que agora ficaria sem filho também. Com certeza, pela multidão que a seguia, ela tinha amizade de muitas pessoas, mas isso não seria o suficiente. A esperança estava depositada no filho. Aquelas lágrimas eram um choro profundo. Mesmo porque nenhum choro se compara ao choro de uma mãe pelos seus filhos. Não sabemos se ela tinha condições de ter outros filhos, de casar de novo, não se sabe, mas o que marca a vida daquela viúva de Naim para sempre é o seu encontro com Jesus, aleluia. A igreja precisa entender isso, a igreja precisa, no momento em que chora, saber que Deus está entendendo cada lágrima e que Deus está ouvindo o nosso clamor, aleluia. As dificuldades são grandes, as necessidades são grandes nestes dias, mas quando choramos, Deus ouve o clamor da sua igreja, aleluia. Amados, Jesus, quando entende a linguagem do choro daquela mulher, ele devolve a alegria para aquele coração tão angustiado e aflito. Jesus a amou e fez por ela o que ninguém poderia fazer. Essa ênfase de Jesus em relação ao choro da viúva nos traz um conforto e um ânimo. A igreja precisa se confortar em Deus. A igreja precisa crer que quando choramos, Deus ouve o nosso clamor, aleluia, porque Jesus se compadece de nossas fraquezas, decepções e ouve a oração do choro, até conta as nossas lágrimas, como está escrito lá no livro de Salmo 56:8, aonde está escrito: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro, diz a palavra de Deus. Nós que fazemos parte da igreja do Senhor, devemos nos alegrar muito com este relato, pois o Deus que nos ama e se entregou por cada um de nós, é um Deus que conta até as nossas lágrimas e as entende. Qual outro Deus conta as lágrimas, que decifra a linguagem do choro? Só o nosso Deus, aleluia, só o misericordioso, só o amoroso, só o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Alegre-se, igreja, aleluia, precisamos nos alegrar. Jesus é o que passa a mão no nosso rosto e enxuga amorosamente as nossas lágrimas. A viúva de Naim estava se aproximando da sepultura, a sua dor aumentava a cada passo, mas pelo caminho estava lá Jesus, aleluia. Queridos, isso só nos confirma que Jesus tem poder de mudar todas as situações, de transformar pessoas em quem nós não dizemos que não vão ser transformadas. O Evangelho de Lucas nos confirma que sim, aleluia, porque Jesus veio para nos salvar, veio para salvar mães que choram por seus filhos. Deus ouve e entende o choro dos filhos que choram por suas mães e pais. Deus também ouve o choro de maridos e esposas que choram, aleluia. Deus ouve
ouve, aleluia, mas ele não ouve apenas, ele lê a linguagem das lágrimas, das palavras que não cabem em nossos lábios, aleluia, porque ele conhece o nosso coração, ele esquadrinha o nosso interior, aleluia. No livro de Gênesis capítulo 21, verso 15 e 16 está escrito a respeito do choro de Ismael, uma criança chorando no deserto porque estava com sede, havia acabado a água que sua mãe Agar carregava enquanto fugia desesperada, como está escrito lá na palavra de Deus, nos versos 15 e 16, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. Mas lá no verso 17 e 18 também está escrito: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação, aleluia. Ouça isso, igreja, o Senhor ouve o choro da igreja, e ele manda o anjo dizer para você neste dia: levanta, levanta, porque eu farei do meu povo uma grande nação, um povo com autoridade, com poder, um povo cheio de autoridade e da unção do Espírito para realizar a minha obra, aleluia. A mãe também chorava, mas ele ouviu o choro do bebê, que Deus ouviu e interpretou o choro daquela criança. Crianças choram através do choro, porque ainda não sabem usar as palavras. As palavras são a linguagem da angústia, do clamor. Como pais e mães, não devemos desprezar o choro dos nossos filhos e crianças. Outra lição que aprendo é que até mesmo as lágrimas têm uma linguagem agradável a Deus. Muitas vezes, como pais, não nos incomodamos com o choro das nossas crianças. Você já passou para pensar por que choramos? Agar não chora com Ismael em seus braços, ela chora antecipadamente pela morte do seu filho. O menino chora porque não quer morrer, porque quer colo, aleluia. Fato é que nas duas histórias aqui descritas, da viúva de Naim e de Ismael, Deus ouve o choro, atende e vem ao socorro de quem chora, aleluia. Preste atenção, igreja, o Senhor vem ao socorro daqueles que choram, aleluia. Saiba, quando choramos, o Senhor vem em nosso socorro. Existem algumas teologias que afirmam que o cristão não deve chorar, mas se alegrar sempre, louvar na tristeza, mas não é bem assim. O choro é também uma oração e também move o coração de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, aleluia. Então entenda, meus amados, e alegrem-se. Deus vê cada lágrima e lê a linguagem de cada uma delas, assim como ele devolveu a vida ao filho da viúva de Naim, que já havia perdido o marido, e a alegria. Ele pode devolver a vida às situações que nos fazem chorar. Ele pode devolver a vida àqueles que se acham só, a vida, às situações difíceis, ainda que pensemos estarmos sozinhos.
sozinhos, como Ismael no deserto, alegre-se, porque ele ouve desde o céu e diz: não chores mais, levanta e anda, porque a vitória é tua, aleluia. No livro de Romanos, capítulo 4, verso 17, está escrito que o importante é jamais perder a fé de que Deus traz à existência as coisas que não existem, aleluia. O teu Deus é o Deus do impossível, de milagres, de maravilhas. Só para concluir esta conversa, hoje eu menciono também o exemplo de Maria Madalena, que chorava à entrada do sepulcro de Jesus, se achando sozinha e abandonada. Jesus aparece a ela e pergunta: mulher, por que choras? E ela responde: levaram o meu Senhor, não sei aonde o puseram. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus estava com ela, mas ela não via, porque tinha como morto, mas ele estava vivo e perto, aleluia. Assim é conosco nos dias de hoje. Nós achamos que diante de toda essa situação, Jesus não está observando, Jesus não está vendo, pessoas estão morrendo, situações estão ficando cada vez mais difíceis na nossa nação, no meio do povo da igreja, e achamos Jesus não está perto de nós, mas creia, ele está perto e ele vive e vive eternamente, e ele vai fazer com que as coisas que não existem passem a existir, aleluia. Hoje o Senhor diz para você e para mim como igreja: eu ouço o choro da minha igreja e virei e me manifestarei no meio da minha noiva, aleluia. Vou trazer existência às coisas que não existem e vou surpreender a minha igreja, pois o Senhor, quando a minha igreja chora, eu entendo a linguagem do choro e venho ao socorro do meu povo, aleluia, glória a Deus. Eu peço a Deus que esta palavra impacte maravilhosamente o teu coração, e nesses dias em que choramos, possamos ter a certeza: Deus vai recolher as nossas lágrimas, Deus vai manifestar o impossível no meio da sua igreja, e seremos mais do que vitoriosos. Creiam nisso, tomem posse desta palavra e vivam Cristo Jesus nos vossos corações, porque Ele já determinou a vitória para o seu povo, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, ouve o choro da sua igreja e interpreta a sua linguagem, assim como ouviste o choro da viúva de Naim e de Ismael. Traz ressurreição a tudo aquilo que está morto no meio da sua noiva. Põe as lágrimas do teu povo no teu odre. Ouve o choro da sua igreja por água que é a tua palavra. Como ouviste a Ismael no deserto, ergue e levanta a sua igreja nesses dias difíceis em que vivemos. Vem, Pai, ao nosso socorro, ao socorro da tua igreja, manifestando o seu amor, as suas misericórdias sobre o teu povo. Pai, mostra ao teu povo que tu estás no nosso meio e perto de cada um de nós. Diga ao teu povo: não chores mais, levanta e anda, porque a vitória é nossa, aleluia. Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra neste dia e te dê ânimo, te dê força para continuar caminhando, sabendo que a vitória é nossa, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.